Bom, eu ia falar agora sobre os militares propriamente dito, né? O PT está numa tentativa desesperada de jogar a culpa no G. Dias, nos militares, como se fosse culpa dos militares. Eu já disse aqui, o general G. Dias não era um militar. Ele era o sombra do Lula, o carregador de pasta do Lula, amigão do Lula, um homem de ligação do Lula com o exército há 30 anos. O G. Dias é mais Lula que exército. Né? O blog do Camarote, que é basicamente uma assessoria de imprensa do governo, ele diz que o Lula está triste com o G. Dias, mas que não houve traição. Assim, Lula tem demonstrado, diz o blog, Lula tem demonstrado convicção de que G. Dias foi ingênuo e errou gravemente ao confiar nos subordinados, mas, para o presidente, o general G. Dias não teve o objetivo de cometer traição e não escondeu imagem de propósito. Porra, é claro que ele não escondeu as imagens. Claro que o Lula sabia dessas imagens. Por isso que o Lula está dizendo esse troço. Não, mas fica claro, ainda aspas, que o general G. Dias estava vendido. Ele não fez um pente fino nas imagens, ele simplesmente repassou a versão dos subordinados de que as imagens da câmera posicionada na entrada do gabinete não estavam disponíveis. Entendi, um general FE totalmente incompetente. Ele foi só incompetente. Disse ao blog um ministro próximo de Lula. Na percepção desse ministro, Gonçalves Dias deveria ter mudado de imediato todos os auxiliares do GSI para não ficar refém da equipe do antecessor, o general Augusto Heleno. Mentira! Eu acabei de dizer para vocês que o segundo dele que estava lá era antigo, da própria equipe dele no governo Lula. As aspas continuam. O general Gonçalves Dias foi ingênuo no episódio. Mas que coisa, que homem puro. Que pessoa bacana, pura. E nas imagens ele aparece de forma cordial, como se fosse um segurança de shopping. Que segurança. Ai, meu Deus, não posso nem... Não conseguiria inventar uma coisa dessas, cara. Isso está no blog do Camarote. O ministro-chefe do GSI... o gabinete de segurança institucional do Lula, um general de divisão, forças especiais, é um segurança de shopping ali. Que pede gentilmente para os clientes saírem quando acaba o horário de funcionamento. Ele errou e por isso foi obrigado a sair do governo, disse o ministro. O PT tá botando a culpa no general, a Gleisi tá arregaçando. O general tá botando a culpa nos subordinados. Né? Mas o Lula, na véspera do depoimento do G. Dias na PF, o mesmo G. Dias que meteu um atestado para não depor no Senado, aí o Lula deu essa amenizada. Porque vocês já imaginaram a cagada que não seria se o sombra do Lula abrisse o bico? Ora, esse cara, ele sabe de todas as sacanagens do governo Lula. Ou melhor, de todas as sacanagens do Lula. Figurativas e as literais. Enquanto isso, né, segundo o IG, o Lula declarou guerra aos militares. Diz o IG. Diz o IG, o último segundo. Não sou eu que estou inventando essas coisas. Lula declara guerra aos militares após vazamento. Não vai ter golpe. Quem dos militares estaria tentando dar um golpe no Lula? Presidente garante que vai reformular as Forças Armadas. Notícia do Daniel César no último segundo, hoje, 20/4/2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou a aliados que vai fazer uma profunda reformulação nas Forças Armadas. Deixa eu ver se eu desligo aqui o shield melhor. Ótimo. Que vai fazer uma profunda reformulação nas Forças Armadas e declarou guerra aos militares
chamados de golpistas. O petista se sentiu traído com o episódio do vazamento do vídeo, com a presença do ex-ministro Gonçalves Dias dentro do Planalto em 8 de janeiro, e a culpa caiu nos militares. Volto a perguntar por que o fato desse vídeo se tornar público seria um problema, Lula. Não foi um ato tão heróico? Você não é vítima? Ora, se alguém comete um crime na minha casa e eu sou vítima, eu quero a divulgação do vídeo. A divulgação do vídeo me favorece. Você deveria estar feliz da vida, porque o G Dias dizia para você que esse vídeo não existia. Eu não entendi nunca porque você decretou sigilo, mas o G Dias dizia para você que o vídeo não existia. E agora o vídeo passou a existir. Olha que coisa boa. Você que é a vítima passou a ter acesso ao vídeo. A não ser que você não seja a vítima, você seja o criminoso. Ninguém tem dúvida de que foi um militar que vazou. O Lula diz que ninguém tem dúvida que foi um militar que vazou. Mas como, Lula? Se esse vídeo não existia? Se esse vídeo não existia, como é que você não tem dúvida que foi um militar que vazou? A intenção de parte das Forças Armadas é desestabilizar o país. As mesmas Forças Armadas tiveram total condições de impedir que o seu golpe tivesse sucesso e não agiram. Agora elas querem desestabilizar o país? Lula perdeu a paciência. Já avisou a Múcio que a reformulação será grande. Múcio, ministro da Defesa. A aliados, o presidente vinha dizendo que era preciso reconquistar a confiança de militares, mas a paciência dele acabou. Ia ser com KY, agora vai ser com vidro. Na última quarta-feira, o próprio Lula avisou que não será mais complacente com quem for golpista. Se eles querem guerra, vão ter guerra e vão perder. Não vai ter golpe e o presidente sou eu, avisou. Nossa. Lula não sabe o que fará exatamente, porque ele nunca sabe. Porém, a primeira ordem é identificar todo militar que seja bolsonarista e afastar ao máximo de funções próximas ao governo federal. Além disso, membro das Forças Armadas que emitir opinião política deverá ser punido exemplarmente. Foi isso que o presidente ordenou ao Múcio, revelou uma fonte. Lembra que eu falei do expurgo dos patriotas? Quem lembra? Que eu falei dos expurgos do expurgo dos patriotas. Tá aí. Lula perdeu a paciência após ficar claro que o vazamento das imagens foi praticado por um militar. Fica claro para quem? Tanto que ele cogita acabar com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, por considerar que houve quebra de confiança e porque a instituição está contaminada por militares. Meus amigos, como a fraqueza é provocativa, não é verdade? Vejam, nunca a frase do Churchill sobre o Chamberlain caiu tão bem quanto uma luva quanto para os militares, né? Que entre a desonra e a guerra, os militares brasileiros escolheram a desonra, mas terão a guerra. Literalmente, a guerra declarada pelo Lula. Se querem a guerra, vão ter a guerra e vão perder. O deixa-de-cismo do ano passado está cobrando o seu preço. Os militares hoje apanham da população, que perdeu completamente a confiança na instituição, e do PT, claro, como eles sempre apanharam. Ficaram sozinhos. Abandonaram o povo e agora estão abandonados. Mas Paulo, você está falando mal dos militares? Você acha que eles se entregaram ao Lula? Querido, eu estou até de verde oliva hoje. Claro que eu não estou falando de todos os militares. Eu dei o nome aos bois. Aliás, eu fui o único que deu os nomes aos bois. Apanhei um bocado por isso, né? Mas a verdade veio à tona. Como eu disse, tem muito militar carreirista, tem muito general carreirista, tem muito militar carreirista, tem até general e militar petista. Tá aí. É claro que esses, o Lula não vai perseguir.
General Tomás está tranquilo, né? Tem de tudo. Toda a coletividade tem bons e maus. Mas assim como não foram todos os militares que construíram a boa reputação que o Exército sempre teve, também não foram todos que construíram a má reputação que passou a ter. Mas sofrem com a mesma reputação. Porque, na prática, o Exército falhou em cumprir a sua missão constitucional. E eu nunca falei em golpe. Eu falava em restabelecimento da Constituição. Isso é um fato. Os militares falharam. Não defenderam o Brasil, não garantiram a lei e a ordem, e muito menos não garantiram os poderes constitucionais. Falharam, portanto. E muita gente boa, muito militar bom, muito militar bom, eu diria, 95%, ficaram tão ou mais putos com isso que vocês e eu. Mas não fizeram muita coisa. Preferiram a hierarquia e a disciplina à pátria. É o deixa-de-cismo. Né? E agora vão morrer exatamente pela mão da hierarquia e da disciplina. O Lula é o comandante em chefe. Tá avisando que vai mexer na instituição. As palavras assim... reformulação será grande. Hierarquia e disciplina. Não é? É o chefe, comandante-chefe. Abaixo dele, hierarquia e disciplina. General Tomás vai dar força. E embaixo vocês, compram hierarquia e disciplina, não é isso? Parabéns aos envolvidos. Eu tenho certeza que estão atentos e vigilantes. Né? Eles adoram dizer esse negócio. Atentos e vigilantes às suas missões constitucionais. Vai sem KY. O Lula avisou agora. E é claro que eu falo isso, mas eu oro a Deus para que os bons que existem no Exército consigam de verdade impedir essas mudanças. Não sei como farão isso com base na hierarquia e disciplina. Tá aí um bom desafio para eles. Mas eu torço para que façam. Porque se o Lula conseguir mexer no Exército, não há salvação para o Brasil. Não há. O Exército pode não ter ajudado e ter se omitido das suas funções constitucionais. Mas se o Exército virar instrumento do PT, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Enfim, meus amigos, eu acho que tá bom por hoje. 1h30.